Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro com a Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus vai nos dizer sobre a importância de construir a nossa casa sobre a rocha firme. A rocha que é a verdade da Palavra de Deus. A palavra que nos ilumina, a palavra que nos fortalece. Mas antes de escutarmos o Evangelho de hoje, vamos colocar os nossos propósitos diante de Deus através da nossa oração coleta. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós ouviremos hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 29, que nos diz: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, segundo São Mateus, ele nos fala sobre a importância do diálogo com Deus. Como está sendo o nosso diálogo? Nosso diálogo se faz numa profundidade ou nosso diálogo se faz através de uma fachada superficial? Primeira coisa que Jesus alerta neste evangelho para nós hoje: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Isto é, somente palavras não nos levam ao reino dos céus, não nos leva à presença de Deus. É muito mais do que palavras, nós precisamos de prática. Toda oração deve sempre levar a uma ação. Não adianta dizer: olha, fiz grandes coisas, tenho grandes carismas, sei fazer vários milagres, mas se não for na prática, nada vai adiantar. Por isso que toda a nossa ação deve ser fundamentada na palavra de Deus. E a palavra de Deus que não leva à ação fica só superficial. Por isso, primeira coisa que nos pergunta o Evangelho de hoje: como está a nossa prática? Temos prática da palavra de Deus? Colocamos a palavra de Deus no nosso dia a dia? Aplicamos a palavra de Deus no nosso compromisso com os irmãos? Então essa é a primeira coisa do Evangelho de hoje. A segunda coisa do Evangelho de hoje é sobre a questão de construir a casa que somos nós. Construímos a nossa casa sobre a rocha firme da palavra de Deus, a verdade, ou nós construímos a nossa casa sobre areia? Aqui é importante perceber o sentido da areia na linguagem bíblica. Areia significa aquela que se move,
Hoje está, amanhã não está. Isso é, nós construímos a nossa casa sobre as nossas vontades, que são mutáveis. E como que fazemos, né? Por isso que é muito importante a gente construir a casa sobre algo que é imutável. E a palavra de Deus é imutável. Mesmo que nós a lemos diariamente, ela sempre vai dizer para nós algo novo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, vamos fazer do nosso dia hoje um dia de prática da palavra de Deus. Não vamos fazer somente um diálogo de fachada, um diálogo verniz. Vamos colocar em prática a nossa oração. Toda oração leva a uma ação. E essa ação não deve ser da nossa vontade, mas a ação deve ser de acordo com a palavra que acabamos de ouvir. Para que chegado no final dos tempos, a gente a gente possa dizer Senhor, Senhor. E Jesus vai nos dizer, eu vos conheço porque você colocou em prática. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor.